Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Vocês estão prontos, meus irmãos? Aleluia! Irmã, aleluia, então vai falar muito aleluia. Amém? Né, Jô? Glória a Deus. Que alegria, que privilégio, que bênção estar aqui, sabe, meus irmãos? Estava falando com o pai. Quanto tempo, né? Sem estar aqui pregando a palavra. Tem muitos irmãos, filhos dessa casa, que eu acho que não tiveram nem a oportunidade, né, de me ver ministrando a palavra. E eu me recorri a ele, né? E falei com o pai, falei assim, Senhor, o que o Senhor tem para nós? Porque o pregador, ele não vem para trazer uma mensagem para o outro. Ele traz, ele é um instrumento, nós estamos todos numa grande mesa, o pai está aqui nos servindo, e ele usa de alguém para ser o porta-voz daquilo que ele quer compartilhar. E ser porta-voz é uma responsabilidade muito grande, nós falamos disso hoje, né? Passamos a limpo aí. E eu tive uma experiência com o Senhor. E isso me traz muita tranquilidade, porque eu começo a orar e eu só me tranquilizo depois que o Senhor realmente fala comigo e entrega o que é para fazer. E eu estava, né, de férias, e tendo tempo ali com o Senhor, lendo a Bíblia e pedindo ao Senhor. E de repente eu falei, pai, eu preciso que o Senhor compartilhe comigo o que o Senhor quer falar conosco no dia 28. Meus irmãos, se você acredita ou não, o meu quarto encheu da glória de Deus. E eu comecei a chorar. Eu peguei um caderno e comecei a escrever. É como se ele não me desse tempo. Anda rápido que tem muita coisa. E eu fui escrevendo e buscando página. E botando a minha agendinha. E eu fui chorando. Falei, pai, é isso que o Senhor tem para nós. E passei um tempo ali com ele. E guardei essa palavra no meu coração. E depois que eu preparei e tudo, nessa madrugada, ele me pegou mais uma vez. Não sei que horas que era. E eu falei, Deus, o Senhor está me despertando, tem alguma coisa a mais? E ali ele falou comigo. Eu sei, meus irmãos, que existe uma palavra direto para G. E é algo que eu vou compartilhar. E existe uma palavra específica para cada um de nós. Não vai faltar pão aqui neste lugar, amém? E ninguém vai sair daqui com fome. Todos serão saciados pela palavra de Deus. Então prepare o seu coração. O Pai já está aqui, Ele já está falando, Ele já ministrou. E depois dessa experiência que eu tive com Ele, Ele já usou de vários irmãos para distribuir esse pão. E eu falei, Paizinho amado, o Senhor ainda tem esse pão? Então vamos continuar. E o que o Senhor trouxe ao meu coração, e a primeira parábola que Ele me fez, foi a parábola dos talentos. Lá em Mateus 25, 14 a 30, Jesus, ele chama, né, ele conta essa parábola, onde um senhor, ele chama seus servos. Está lá em Mateus 25, do versículo 14 a 30, eu não vou ler tudo. E ele chama os seus servos, e ele entrega para cada um uma quantidade de talentos. A palavra do Senhor diz que para um ele deu 5, para o outro ele deu 2, e para o terceiro ele deu 1. Depois de um certo tempo, nós vamos lendo e vamos vendo o que cada um fez. O que tinha 5 negociou e conseguiu mais 5. O que tinha 2 foi lá também, negociou e conseguiu mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, ele escondeu o dinheiro.
E estava eu lá, ouvindo isso do Senhor. E aí quando esse senhor, o dono, chega para prestar conta, cada um fala o que fez. Mas quando chega no último, no terceiro, atemorizado, ele declara: eu escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. E aí, ele pega e devolve a mesma quantidade que ele tinha recebido. E aí, aquele senhor diz: mau e negligente servo, sabe que eu ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Você deveria ter dado meu dinheiro aos banqueiros, você poderia ter feito alguma coisa para multiplicar essa quantia, menos enterrar e esconder. E aí, a palavra do Senhor diz que ele pegou aquela quantia e deu para aquele que tinha multiplicado o seu talento. E aí, depois que eu me veio e eu escrevi, o Senhor me fez escrever assim: olha, esta parábola que Jesus aplicou, ele estava chamando a atenção dos processos que cada servo fez com o talento que recebeu. Ele não estava preocupado com a multiplicação, mas o que ele fez. O que ele fez? Ou melhor, ele estava preocupado com a multiplicação sim, mas ele não estava preocupado com a quantidade. Poderia ter dado 100, 1000, não, ele não diminuiu quem fez menos, não diminuiu. Ele simplesmente, ele observou o que ele fez com o talento que recebeu. E a segunda parábola, o semeador saiu a semear. Está lá em Mateus 13, um pouquinho para trás, do verso 18 ao verso 23. Então, eu não vou ler também. Essa parábola declara que o semeador saiu a semear e essa semente, ela caiu em 4 solos diferentes. Um ao pé do caminho, que vieram quem? As aves e comeram aquela semente. A segunda, caiu em pedregais, não havia terra bastante, aí o sol veio e queimou aquela semente, ela não tinha raiz, ela não progrediu. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente, ela se tornou infrutífera, improdutiva. E a última caiu em boa terra, e essa deu fruto. E Jesus vai e explica a parábola. Chama os seus discípulos mais perto e fala assim: olha, à beira do caminho, a semente que caiu à beira do caminho, é aquele que, ouvindo a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e rebata, retira, rouba a semente daquele coração. A que caiu entre pedregais é aquele que ouve, recebe com alegria, dá glória a Deus e aleluia, mas ela não tem raiz em si mesmo. Mas aí, como na vida de todo mundo, chega quem? O dia mau, o tempo da angústia, da perseguição. E aí, aquela palavra, ela não consegue resistir. Ela não consegue dar àquele coração resposta para resistir à angústia, às dificuldades da vida. E aquela que caiu entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, ele escuta a palavra, mas ele é muito cuidadoso com as coisas do mundo. Ele é aquela pessoa que é seduzido pelas riquezas. Ele tem uma agenda lotada, muita programação, ele tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para pensar, que a última coisa que ele faz é pegar aquela semente e regar aquela semente, lembrar daquela semente, cuidar daquela semente, fortalecer aquela semente, meditar naquela semente. E aí o que acontece? Sufoca a semente. A palavra é essa, sufoca. E sufocando ela fica frutífera. Mas tem aquela que caiu na boa terra. Fala comigo assim: eu sou a boa terra. Fala com seu irmão: você é. Fala com ele: você é a boa terra, amém? É aquele que ouve, ele compreende,
ele recebe, ele carrega, ela é guardada, ela é preparada, ela é germinada, ela recebe água, ela recebe tudo, ela é regada nessa boa terra. E aí o que acontece? Essa semente da boa terra, ela dá fruto, produz 100, 60, 30, não interessa quanto, mas o importante é que ela frutifica. Ela não fica somente como a semente. A semente é a palavra de Deus e Jesus chama a nossa atenção sobre a nossa responsabilidade. O que temos feito com a semente da palavra de Deus em nosso coração. Essa é a primeira coisa que o Senhor quer nos compartilhar nesta hora. Receba isso aí. O que você tem feito com a semente que tem sido depositada todos os dias no seu coração? A palavra de Deus. E há uma palavra sobre nós desde a eternidade. Preste atenção. Há uma palavra que foi liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida, antes de você conhecer o Senhor. Antes de você existir, antes de você pensar de ser crente, de ser cristão, de servir a Deus, antes mesmo de você ter um encontro com Deus, existe uma palavra que foi liberada sobre mim, sobre você. E a palavra do Senhor declara que Ele nos escolheu, nos abençoou para um propósito de fertilidade e de multiplicação. Gênesis 1, 27, 28. Esta palavra tem tudo a ver comigo e com você, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí vem, e Deus os abençoou. Abençoou dizendo o quê? Frutificai e multiplicai-vos. Não vou render, então é para fazer muito filho, é para isso, para... Ele declarou, olha, sobre você existe uma palavra de bênção. Você é fértil, você é frutífero, você não é estéril, você não é aquela pessoa na qual você já até se declarou que você não rende nada, não faz nada, não sirvo para nada, não produzo nada. Ou já ouviu de alguém? Não, Deus te abençoou na eternidade, dizendo... Eu te abençoo. Vai lá, na terra, frutifique e multiplique. E o Espírito Santo falou fortemente no meu coração sobre como estamos vivendo igreja nos dias de hoje. E chamando a minha atenção e meditando no tema do ano, que nós vamos caminhar nele, no ano de 2024, o ano da visão. Eu quero te perguntar, como eu perguntei para mim, onde estão os nossos olhos? Onde estão os nossos olhos? Esse é o tema da mensagem. Para onde você tem olhado? Para onde você tem colocado a sua visão? Como você tem olhado para você? Porque o Senhor vai fazer a gente olhar para Ele, mas Ele também faz com que nós estejamos os nossos olhos sarados, abertos, com a visão correta sobre nós. Está tudo bem aí? Glória a Deus, aleluia. Foi embora? André, ajuda aí, André. Os homens que estão aí por perto. Amém? E a palavra de hoje, o convite é: abre os seus olhos e veja. Às vezes nós estamos caminhando como cegos. Não sei você, parece que tem situações que falta luz, falta clareza, não conseguimos enxergar um caminho, uma direção. E isso acontece também na nossa vida, quando olhando para nós e pensamos assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E aí nós muitas vezes enchemos os nossos corações de expectativas de futuro.
Muita expectativa, muita, mas muita. E às vezes você enche seu coração, seu peito de fé, porque você já foi desafiado em algum tempo, que se você não está recebendo é porque te falta fé. E você vai lá, recebe essa palavra, se é para declarar, eu vou declarar, se for para escrever, eu vou escrever. E aí você enche de expectativa e declara, 2024, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas, no meio dessa expectativa de futuro, na cegueira da vontade de Deus para a sua vida, na direção correta que Deus tem para você, na luz sobre o seu caminho, do propósito de Deus na sua vida, o que você faz? Você acaba vivendo uma vida de frustração e de desânimo. Quem nunca começou o ano assim? E muitas das vezes, não precisa chegar a dezembro não, quando começa julho, você já faz as contas e fala, isso não vai dar certo, isso não vou conquistar. E você já começa a desanimar. Porque no escuro nós fazemos planos. Sempre pensamos que o correto é começar do zero. Já sei, vou rasgar tudo e vou começar do zero. Deixa eu falar uma verdade para você, que o Senhor trouxe ao meu coração. O cristão, ele nunca começa do zero. Não pense você que a sua vida começou do zero. O cristão, não. O cristão, ele já foi gerado. Ele já foi determinado quando ele veio para o ventre de uma mulher. Ele já veio cheio. Ele já veio abençoado desde a eternidade. E sabe aquela palavra que está escrito em Efésios 1:3? Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você e eu esquecemos das bênçãos espirituais. Sabe por quê? Sabe o que significa bênção para a gente hoje? Coisas materiais. Fulano é abençoado quando você olha na visão e você vê conquistas nessa terra. Bênção significou isso. Só que nós temos que entender que a palavra do Senhor diz que você e eu fomos abençoados, não é com uma bençãozinha, não. Com todas as bênçãos espirituais. Então, quando você veio, você não veio zerado, vazio. Você veio cheio. Você veio intencionalmente na vontade de um Pai. Deixa eu trazer algo para mim e para você. Você não nasceu na vontade do homem, porque seu pai e sua mãe quiseram engravidar de você. Porque quantas das vezes nós tentamos nos engravidar e nós não conseguimos? Quantas das vezes nós pensamos, eu vou ter menino e Deus te dá menina. Eu quero menina, Deus te dá menino. E quantas das vezes nós fazemos planos de não ter nem um filho e Deus vai te dar filho? Então o tempo e a hora, quem abre a madre, quem fecha a madre, quem traz um filho no ventre de uma mulher é Deus. E Ele veio com um propósito. Eu falo para você como resultado disso, e para as mulheres e homens casados aqui, quem coloca filho dentro do ventre da sua mulher e na sua casa é Deus. E Ele não dá filhos sem propósito. E filhos não são meus. Rebeca e Gabriel, já falei com eles. Vocês não são filhos do papai e da mamãe. Vocês são filhos de Deus. Papai e mamãe estão cuidando de vocês. A minha responsabilidade só aumenta lá em casa. Quando eu olho para os dois e penso, eles são filhos de Deus. E Deus me colocou para ser o quê? Aquela mãe que vai cuidar, preparar, zelar para que ela se torne uma mulher de Deus e um homem de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. E aí, você carrega algo aonde Deus já declara para você, meu filho, tudo está preparado. Antes de você nascer, tudo já está preparado. Você nasceu cheio, não te falta nada para viver o que Deus tem preparado para você. Deixa eu tocar numa área aqui. Não há carências dentro do propósito de Deus. Não há. Você não tem que olhar para a sua vida, para Deus, para o propósito de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus e pensar, me falta. Não vou fazer porque me falta, não vou realizar porque me falta.
para aquilo que o Senhor tem preparado para você, em cada tempo, estação da tua vida, não falta nada, porque Ele é o que faz o projeto, Ele custeia o projeto, e Ele já declara a mim e a você, tudo já está preparado. Ande na minha presença e seja perfeito, seja completo. Então é uma questão de visão e de crer na palavra que está sendo pregada e o pão que está sendo distribuído. Ou você come, alimenta e faz com que isso se frutifique na sua vida, ou você seja como desses solos. Recebi com alegria, não vai criar raiz. Recebi com alegria, mas eu concordo, não concordo, acho que isso é para mim. Olha, primeira coisa que o Senhor cobra de mim e de você, quer ouvir a minha voz? Creia. Quer ler a Bíblia? Creia. Leia não duvidando. Escute a voz de Deus não duvidando. Porque aquele que tem a mente duvidosa, ele não prosperará. Então eu tenho que me apegar à palavra de Deus e eu tenho que saber que o que a palavra de Deus fala, ela é maior e é a verdade do que a minha mente fala para mim. Do que eu penso, do que eu acho, do que eu acreditei, as minhas crenças. Você crê que Deus fez tudo completo? Responde no seu coração. Quando Ele fez, quando Deus faz alguma coisa, Ele faz tudo completo. Nós lemos isso em Eclesiastes hoje. Tudo que Deus faz durará eternamente. Nada precisa acrescentar. Medite na palavra e lave o seu coração de toda a carência. Essa é a palavra de Deus para mim, para você. Quando eu estiver chorando lá em casa e pensando, Senhor, olha, quero te dizer uma coisa. A carência é um câncer. Livre-se dela. Como é que eu curo de carência? Lave o seu coração da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz sobre você clareza de propósito. Ela responde a você completamente qual é o propósito de você estar vivo aqui. E o convite do Espírito Santo para nós é que não venhamos olhar para o ano de 2024 pensando o que Ele vai trazer para mim, mas olhar na perspectiva que é mais um período. Para Deus existe passado, presente e futuro? Não. A cronologia dos homens é assim. Antes de Cristo, depois de Cristo, ano passado, ano que vem, quantos anos você tem, quando você nasceu, e você começa a calcular o tempo. Só que, para Deus e para nós, eu tenho que entender que 2024 é um período que Deus está me concedendo para que eu possa materializar, trazer a existência, gerar, trazer luz ao propósito dEle na minha vida. Continuar realizando aquilo que Ele tem preparado para mim. E lembrar que eu não sou fruto do acaso. E eu estou aqui para realizar e multiplicar e ser fértil em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Veja a palavra de Deus, você não será abençoado. Isso me confronta. Porque às vezes a gente fica assim, Deus me abençoa. E Ele fala na palavra dEle, eu já te abençoei antes de você estar aqui. É necessário, meus irmãos, vamos viver 2024 dentro dessa visão, dentro desse propósito. O que o Senhor me falou? É necessário fechar um ciclo. Você não começa algo novo agarrado no velho. Deus, Ele traz estações na nossa vida, Ele cumpre o propósito daquela estação, mas Ele quer que você continue caminhando, que você continue progredindo, prosseguindo de fé em fé. E é necessário olhar e falar assim, olha, fecha-se um ciclo aqui. Eu quero olhar para frente e viver 2024, o que os salmos da palavra do Senhor nos declara. Aprendendo a contar os meus dias. A gente gosta de falar isso no dia de aniversário. Sabe o que o Senhor, o salmista fala? Senhor, me ensina a contar os meus dias. Sabe o que é isso? É eu lembrar que
cada dia vivido tem que ser bem vivido, e bem vivido na presença do Senhor. Você não pode desconsiderar nem um dia da sua vida, nem um ano da sua vida. O pior ano da sua vida não é para ser esquecido, é para ser lembrado dentro do aprendizado que Deus trouxe a você. A gente guarda a data do luto, data da morte da mamãe, a gente guarda a data do nascimento, e a gente às vezes eu guardo a data do meu acidente. Então a gente tem umas datas que marcam a nossa vida, mas eu tenho que entender que o Senhor quer que eu viva os meus dias de 2024 com sabedoria, com responsabilidade, sabendo que Ele me chamou para um propósito e para um tempo. E o que o Senhor fala para nós sobre o tempo? Não perca tempo. O tempo que passou, passou e não volta mais. Você nasceu com um propósito e um tempo nessa terra para cumprir esse propósito. Você não vai viver um dia a mais, um minuto a mais e nem a menos, meus irmãos. E aonde está o tempo? Ele é nosso. Ele é o dono do nosso tempo. Por isso que eu devo temer a Deus. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei quanto tempo eu tenho para me posicionar dentro daquilo que o Senhor tem para mim. Viver com sabedoria, né? Contando os meus dias, é eu saber que o que eu tenho que falar com os meus filhos hoje na mesa, eu tenho que falar hoje, eu não posso deixar para amanhã, que talvez a mamãe não vai estar lá amanhã na mesa para falar. Eu tenho que preparar as pessoas, a vida, a mim mesma, para estar aqui, para não estar mais. Meus irmãos, essa é uma realidade. O Senhor quer que você abra os seus olhos e que você entenda de que nós não estamos aqui vivendo uma fantasia, brincando de viver. A palavra do Senhor diz que teme a Deus, guarde os seus mandamentos. Essa é a palavra. O que é temer a Deus? Eu entender que eu não sou dono da minha vida. A palavra do Senhor me declara, a mim e a você, que Ele te comprou por um alto preço. Quem foi comprado por Jesus aqui? Levante sua mão alta, irmão. Em nome de Jesus, eu fui comprada por um alto, precioso sangue de Jesus. Um alto preço. Às vezes a gente fala assim, gente, eu não valia 1 centavo, mas Ele foi lá e pagou o melhor pagamento. E se Ele pagou, Ele me comprou, a vida é minha. Não. Quando eu tenho um encontro com Cristo, quando eu entendo o plano de salvação, quando eu vivo uma vida para Ele, entendendo todo o meu processo aqui, eu tenho que entender que essa vida que eu hoje vivo não é minha. E um dia eu vou voltar e vou prestar conta dela. É o talento. Eu te dei, eu te entreguei. Qual é o maior tesouro que Deus deu a mim e a você? Não foi o dinheiro, não foi casa, foi o tempo. Irmãos, o tempo é algo precioso, porque o tempo você não compra. Tudo que não compra com dinheiro é caro demais, é precioso demais. E Jesus é aquele que compra sem dinheiro. Vinde comprar sem dinheiro, vinde comer sem dinheiro. Este é o lugar aonde nós entramos, nós comemos, nós recebemos. Nós somos trazidos um pão que não se compra de padaria. Ele é o pão vivo, Ele se entregou. Agora você acha que essa vida que você e eu estamos vivendo, ela é para ser vivida de qualquer maneira? Tive uma experiência com o Senhor, e depois dessa experiência o Senhor colocou no meu coração e eu tremia, porque Ele dizia ao meu coração, eu tenho urgência. Se posicione na minha presença, porque eu tenho urgência. E eu chorava, eu tremia até pouco tempo, agora eu estou aqui chorando de novo. Eu falei, Deus, o que você pensa quando se Deus falar assim com você? Eu vou morrer. E a urgência que Deus me cobrou é, posicione-se, G. Eu estava na minha casa em novembro, posicione, eu tenho urgência. Lava o seu coração de toda a carência. Pegue a palavra, e o Senhor falou comigo na palavra, e Ele falava de aliança, de fidelidade, e a palavra que Ele me entregava é, a aliança que eu fiz com você não é quebrada. A aliança que Deus faz na sua vida nunca será quebrada. Você pode soltar, você pode pensar que largou, mas Ele permanece firme. Não sou eu que seguro a minha vida, não sou eu que me mantenho na presença de Deus, é Ele. É Ele
que renova, é Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que sustenta, é Ele que seca as lágrimas, é Ele que dá sentido, é Ele que cura aquela tristeza do luto que você pensa que nunca mais na sua vida você vai sorrir de novo. Quando eu perdi a minha mãe, eu senti isso. Já tinha minha filha e falei, Deus, eu sou uma órfã nesse mundo. Eu senti como uma abandonada e pensei, meu Deus, será que eu vou sorrir de novo? Perdeu uma mãe, irmãos. E o Senhor te fala, não busque este ano alguma coisa que esteja te faltando, mas busque se submeter, cumprir o propósito de Deus. Saia daqui nesta noite farto, dizendo, nada me falta, nada. Para de chorar migalhas de dinheiro, fazendo conta do seu salário e achando que falta. Não viva assim, meus irmãos. Não viva assim. Não viva assim. Não é assim que a igreja vai sobreviver nos últimos dias. Pode faltar tudo, mas você pode ter certeza que aquele pão vai chegar no outro dia, que aquela conta vai ser paga, que Deus vai mover. Ele é o Deus provedor. Ele te sustenta. Talvez você não vai fazer a viagem dos seus sonhos, o carro, isso. Tira os seus olhos das coisas dessa terra. Porque o que vier será consequência. Você não vai entrar nesse carrão achando que você é o melhor homem e mulher do mundo, porque você está dentro dele. Cristão não tem esse sentimento. Você simplesmente vai entrar e vai dizer, Deus é bom, Deus me deu, e no dia que eu quiser vender, no dia que tiver que doar, no dia que tiver que fazer alguma coisa, porque tudo é do Senhor. Ele nos dá privilégios, mas tudo que Deus colocar na sua mão não é para você, é para multiplicar, é para abençoar. É o propósito de Deus, que eu e você sejamos uma boa terra, carregando essa semente viva, incorruptível, da palavra de Deus. Quem já entendeu que não está aqui por acaso? Eu já entendi isso. Não estou aqui por acaso. Não sou fruto de um acaso. A minha vida tem sentido, e hoje nós lemos isso. Só lembramos, a vida de qualquer ser humano só terá sentido se ele se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, com o seu Criador, com o seu Pai. Se você não tem relacionamento com Deus, eu quero te dizer, a sua vida é sem sentido. Você pode estar bombando no Instagram, você pode estar colocando, e todo mundo deve estar pensando assim, nossa, isso quer viver, isso quer viver, isso quer viver. Que viver que nada, se você não está relacionando com o Pai, com Deus, a sua vida é sem sentido. Você coloca a cabeça no travesseiro e você não vê sentido do amanhã. Se vem uma doença, você desespera. Se perde alguém, você desespera. Você não sabe lidar com a morte. O último inimigo do homem é a morte. Se tem uma coisa que todo cristão ele tem que estar preparado é para morrer. E ele já começa morrendo estando vivo. Então morte não é para arrepiar cristão, não é para desesperar no velório de estar ali. É transformar o luto em gratidão. É dizer, Deus deu e Deus tomou e bendito seja o nome do Senhor. Não com alegria, porque a gente separar de alguém que a gente ama é muito difícil. E Jesus sabe como é isso. Ele teve a experiência aqui na terra e chorou quando isso aconteceu. E por que eu quero te dizer que o início da sua vida não começou no ventre da sua mãe? Antes, quando eu orava, há bastante tempo atrás, eu falava, Deus, a minha oração é assim, sabe aquele propósito que o Senhor me gerou dentro do ventre da minha mãe? Cumpre ele na minha vida. Até que eu descobri que o início da minha vida não começou no ventre da minha mãe. O início da minha vida começou em Deus, na eternidade. Você quer como que eu te provo isso? O mesmo que ele declarou a Jeremias. Antes que você foi formado dentro do ventre da tua mãe, eu te conheci. E eu declarei, você será profeta. Então antes de você chegar lá no ventre da sua mãe, Deus te conheceu. E ele falou, chegou a hora de você ir. Vá e cumpre o seu propósito. Você consegue ouvir isso?
Vá e cumpre o seu propósito. E aí você entrou no ventre de uma mulher, de uma família na qual Deus quer que você abençoe e não amaldiçoa. O lugar onde Deus te plantou, te gerou, tudo que aconteceu e que está acontecendo, tudo foi preparado minuciosamente para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E as coisas que cooperam para o seu bem, começam a cooperar dentro da família que você nasce. Sua família não é perfeita, a minha não é perfeita, mas como cristão, nós temos uma garantia que a nossa família é aperfeiçoada todos os dias. Por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Deus está aperfeiçoando sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos. Não vergonhe da tua família, não vergonhe da tua história, mas lembre-se de que você nasceu para um propósito, para os seus pais, para os seus irmãos, para cumprir a vontade do Senhor no meio da sua parentela. E eu quero te perguntar, você tem convicção de que você é filho de Deus? Meus amados irmãos que estamos nesta mesa, queridos irmãos, se tem alguém aqui que já comeu desse pão, dizendo eu sou filho de Deus, mas ainda duvida no seu coração, não há pastor, não há homem, não há anjo que vai trazer essa certeza dentro de você. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Você está entendendo que para ser filho eu tenho que relacionar com o Pai? E essa convicção quem te dá é Deus. O Espírito de Deus testifica lá no seu espírito: eu sou filho de Deus. E como filho, ele declara: eu te gerei, filho meu, para um grande propósito. E aonde você está, talvez você esteja num lugar muito difícil. Talvez você pode pensar: meu Deus, mas o Senhor me colocou aqui. Que luta que eu tenho passado, Senhor. Talvez o trabalho te levou a esse ambiente, talvez as circunstâncias. Não sei, meus irmãos, qual é o lugar que tem sido um lugar de dificuldade. Mas lembre-se do propósito. Não feche os seus olhos para a vontade e os processos de Deus, aonde Ele tem te colocado. Nós já tivemos nossos irmãos em cavernas, junto com leões. Nós tivemos nossos irmãos presos. Nós tivemos o nosso irmão mais velho pendurado numa cruz, depois Pedro. Queridos, não pense que foi Satanás que te levou lá. Não pense que é potestade. Não culpe ninguém por estar num lugar difícil. Lembre-se que o mesmo Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto, Ele leva você aonde for necessário. E lembre-se que todas as coisas cooperam, nada é desperdiçado, para o bem daquilo que o Senhor quer forjar e quer fazer na sua vida. Abra os seus olhos e deixe o Espírito Santo revelar a você. Nós sabemos que Jesus é o nosso maior exemplo. Quando Ele veio, e o tema do ano é o ano da visão. E Ele vem, acabou de conversar com a mulher samaritana, e os discípulos chegam com a comida, dizendo: Jesus, aqui é comida e tal. E Ele declara, Ele pega o exemplo da comida para dizer: olha, uma comida eu tenho para comer, todos os dias aqui nessa terra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O que é viver, meus irmãos? O que é acordar todos os dias? Pensar nas obrigações? Quem sabe os primeiros pensamentos que vêm na minha e na sua mente são os nãos. Está difícil, é a dificuldade, é isso, é aquilo. E quantas das vezes será que nós acordamos e pensamos: Senhor, o que o Senhor tem para eu realizar hoje? Não estou dizendo para você pegar uma Bíblia e sair pregando, não é esse realizar. No seu viver diário,
Deus levará pessoas até você e você até pessoas, dentro da sua casa, no trabalho. Várias circunstâncias irão acontecer na sua vida naquele dia, aonde você se levantará para cumprir o propósito de Deus para aquele momento. E quando eles começaram a dizer, Jesus fala, vocês falam que falta 4 meses. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que só projetam para o futuro. São pessoas que nunca estão preparadas. São pessoas que já acostumaram a dar respostas tipo, amanhã, quem sabe, talvez. Agora não, Senhor. Não estou pronto, não estou preparado. Não quero fazer. Abra os seus olhos, o Pai está falando comigo e com você. Daqui um tempo, pare de lidar com o tempo da sua vida como se ele fosse seu. Meus irmãos, eu falo isso com muito temor. Quem já teve experiência de passar um pouquinho na oportunidade de ser levado para a glória, sabe o que é isso? É um negocinho simples, que você pensa assim, vai apagar tudo e vou. E não apaga e você fica. E o milagre é muito grande. Aí você logo pensa, se Deus me permitiu passar por isso e viver, significa que Ele tem propósito na minha vida. E quem te segura é Deus. A sua vida é para ser vivida de acordo com a vontade daquele que te entregou ela. Quando Ele fala conosco nesta noite, abra os seus olhos e veja, há uma seara. Olhe lá para fora, há uma vida para ser vivida. Há muito trabalho e você logo reclama, mas há muito trabalho, Deus. Mas o trabalho que o Senhor nos entrega, sabe que trabalho é esse? É um trabalho que vai gerar frutos para a eternidade. O que vem na terra, meus irmãos, é enfado e canseira. Você sempre vai pensar aqui na terra que você precisa trabalhar mais. Que o tanto que você ganha não é suficiente. E se você deixar, você envolve com os projetos, com as coisas dessa terra. Se você não temer a Deus, você vai e corre o risco de não voltar. E quando o Senhor chegar, Ele vai te pedir os talentos. Nós sabemos que é muito trabalho mesmo. Mas nós também aprendemos que a obra é do Senhor e tudo é dEle. Que trabalho é esse? Na verdade, somos apenas cooperadores. Pois o maior trabalho já foi feito, a semente já foi dada. Que trabalho? E o que eu devo fazer? Busque aquilo que Deus já te abençoou para fazer. Pegue essa palavra que o Senhor já te entregou e ela está no seu coração já há um tempo. Enche o seu coração disso e caminhe sobre ela. Mesmo que seja uma pequena palavra. Eu estou carregando uma pequena palavra. Compartilhe. A semente dessa pequena palavra, ela é plena e perfeita. E tudo que você vai precisar para cumprir o propósito de Deus já foi dado para você. Tudo, meus irmãos, começa com pequeno. Sabe por que a gente tem medo e anseio de não fazer? É porque a gente só vê o grande. Tudo começa pequeno. Jesus chamou a nossa atenção para os detalhes. Quando Ele pede a gente para observar um grão de mostarda, Ele sempre nos chamou a atenção para as coisas pequenas. E Ele fala, olha, essa pequena semente revelada no seu coração, ela vai gerar e ela vai dar fruto. Agarre, abrace, persevere, caminhe. E ao chegar no final desse ano, você estará carregando feixes. A palavra do Senhor diz em Salmos 126, o que semeia com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Queridos, compartilhar da palavra é compartilhar com lágrimas, porque você vai viver uma verdade que te leva a se quebrantar, que te leva a chorar, que te leva a saber que você é fraco e Ele é forte.
que te leva a ter a revelação de que a você pertence a fraqueza. Quando nós estamos caminhando com a verdade da palavra do Senhor, nós entendemos que é precioso demais isso que eu estou carregando. E quando eu olho para mim, eu vejo, Senhor, quão fraco eu sou. Mas ele declara como declarou para Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Caminhe com humildade, com simplicidade. Caminhe com perseverança. Não busque multidões, não busque a plateia, não busque a galera. Caminhe sozinho, mas persevere. Quantas das vezes você vai estar caminhando só na sua casa, só na igreja, só naquela equipe, só naquela galera. Mas o Senhor te fala, eu te entreguei. Caminhe nela e faça com que ela multiplique. E nós vamos caminhar para o fim. E o Senhor, Ele traz para mim algumas coisas que está nos impedindo de cumprir o propósito. Pegue isso aí, porque o pão vai ficar um pouco amargo agora. Ociosidade. Falta de disponibilidade de viver os processos. Não estou disponível, Gê. Ocupação demais que gera distração. Tenha cuidado. Essa semente pode ser abafada e sufocada. Agora os cuidados dessa vida, sua distração, sua preocupação, a sua desatenção vai sufocar essa semente, essa pequena semente. Cuidado. Às vezes você está carregando, às vezes assim, tanta incredulidade no seu coração, e você acaba ficando distraído, e não prestando atenção naquilo que é mais importante, naquilo que mais interessa. Sua vida é agitada demais, e aquilo que é precioso acaba se perdendo. E a palavra do Senhor, olha, vigie. Assim como eu devo olhar para fora, olha o que o Senhor trouxe para mim. Onde estão os seus olhos? Quantos de nós estamos olhando somente para nós? Talvez, meus irmãos, os nossos olhos, a gente não sai para semear semente, sabe por quê? Nós estamos olhando só para dentro da nossa casa, nossa vida, as nossas ocupações, as nossas prioridades, a nossa agenda, nossos compromissos, nossas tarefas, nossos dilemas, nossos problemas, nossas dores, nossos benefícios. Você só olha para dentro, não enxerga ninguém. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, levante os seus olhos e veja. Olhe para fora. Quem está do seu lado? Tem gente que olha tanto para ele que não enxerga o irmão que mora dentro da própria casa. Você não enxerga ninguém, você não enxerga família, você não enxerga amigos, vizinhos, colegas, irmão da igreja, você só enxerga você. Só você. Quem vive sozinho, uma vida egoísta, ilhado, vive como morto, meus irmãos. Quando Jesus declara a Lázaro, Lázaro, vai, vem para fora. Talvez você enfiou dentro de um túmulo, numa vida intocável, de que ninguém entra, mas você também não sai, você não relaciona, você não olha, você não percebe ninguém. O seu problema é sempre muito grande, a sua dor é imensurável, a sua vida, você pensa tanto em você, que não dá tempo de pensar no irmão que está passando uma necessidade, que você precisa olhar para ele. Como viver igreja assim? Como eu vou cuidar do outro, sendo que eu só cuido de mim? Por acaso eu mandei mensagem para uma irmã ontem, veio no meu coração e ela mandou um áudio para mim, eu estou muito ruim. Você não fica sabendo nem quem está de chikungunya, meu irmão. Você não fica sabendo nem quem não está vindo porque quebrou. Você não sabe de nada. Hoje a minha vida é discreta. Isso é falta de comunhão. Isso é falta de entender o propósito de Deus. Se você chama Deus de pai, sabe o que o pai te fala? Cuide dos seus irmãos. Qual que é a maior vontade de um pai e de uma mãe? Vamos falar de nós, amor. É a Rebeca cuidar do Gabriel, o Gabriel cuidar da Rebeca, eles serem amigos, um cuidando do outro. Pode estar no quarto separado, mas é um pensando no outro. Eu não vou comer primeiro, porque vai sobrar para o meu irmão. E aqui como irmãos,
Será que eu estou comendo e meu irmão está comendo? Será que ele não está vindo porque precisa de mim? Perceber, mas eu não vou perceber. A minha agenda é lotada, a minha vida é muito preocupada. Eu vou te falar uma coisa que me irrita muito. E quando o Senhor falou comigo, eu falei: Deus, será que as pessoas pensam que quem está trabalhando na obra do Senhor é desocupado? Se você fala que você está ocupado demais, é por isso que você não faz, e você se gaba da sua agenda lotada, eu quero te dizer, você é um triste, infeliz. Por quê? Deus não chamou desocupado. Jesus chamou todos que estavam trabalhando. O que a palavra do Senhor me fez lembrar? De Paulo. Paulo pregava o evangelho e trabalhava para não pesar a igreja. Jesus declarou: meu pai e eu. Nós trabalhamos até hoje. Você acha que Jesus e o pai estão lá assim, ó, deitado numa rede? Não. Ele está trabalhando, preparando, porque não acabou. O fim não chegou. E se o fim não chegou, o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando. E Ele te chama ao trabalho. E eu quero te pedir para que você hoje tome uma decisão de fazer a vontade do Pai. Que aonde você chegar, você possa declarar: o reino de Deus chegou aqui. Por quê? O Filho de Deus chegou naquele lugar. Você não precisa chamar ninguém, não. Você chegou ali. E você chegou para viver o quê? Um propósito. O Senhor, Ele te declara: olha, eu quero simplesmente que você levante e venha. O que a palavra do Senhor nos declara? Aquele que não se levanta, tome a sua cruz e segue-me, não é meu discípulo. Aquele que tenta salvar a sua vida, perdê-la-á. Sabe por quê? Muita gente só pensa nele. Você está o tempo todo tentando salvar a sua vida. Você não tem tempo para pensar em ninguém, porque todo dia você tem que salvar a sua vida. Você tem que salvar suas carências, você tem que fazer o que está faltando, você tem que comprar aquilo que não tem. Você só pensa em você. Está acontecendo algo, em vez de preocupar com o outro, você já procura se proteger, porque aquele algo não pode acontecer na minha vida. E exploda quem está passando e padecendo por aquilo. É de pensar que se você não fizer aquilo, não vai ter sustento amanhã. Meu querido e minha querida, quem te sustenta é o Senhor. O meu trabalho e o trabalho do meu marido, os nossos trabalhos, são meios que o Senhor usa para cumprirmos o propósito naquele lugar, trazer uma renda sobre as nossas mãos e com ela, nós cumprirmos um propósito de sustentar a nossa casa, de fazer aquilo que o Senhor nos pede a fazer, também na vida do outro. Eu vou viver só para mim, viver só para mim, fazer só para mim. Não, meus irmãos, eu tenho que pensar. É o papai pensando no neto, é pensando no outro. Você pensa no outro, você pensa nas pessoas. E você entende que se o Senhor está te dando algo, se o Senhor te entregou algo, não é para reter, não é para esconder. Porque eu temo a Deus, eu vou esconder. Não, é para você multiplicar. Quem ama o Pai tem que amar os seus irmãos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Quando o Deus te pergunta: você me ama, Gê? Pai, eu te amo. Então, ame os seus irmãos. Tudo que o Pai quer é que nós nos cuidemos, que cuidemos uns dos outros, que preocupemos se o nosso irmão está bem, se alguém precisa de oração, se alguém está precisando de cuidado, se alguém está precisando de um abraço, se alguém está precisando de estar mais perto, de alguém está precisando de uma palavra de carinho. Mas, Gê, a minha personalidade é uma barreira. Eu quero te dizer, se você está preso a esse negócio de personalidade, significa que você não vive a palavra onde Cristo vive em mim e eu não vivo mais eu. Se você está preso, G, é o meu temperamento, você tem que lembrar de Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Coloque o seu temperamento, coloque o seu jeito, tudo aos pés do Senhor e fala: Deus, me transforma.
para que o propósito do Senhor se cumpra em mim e através da minha vida. E hoje é noite de se posicionar. Hoje é noite de resposta. E você sabia que a resposta a gente não dá para o pregador? Nenhuma resposta é dada para aquele que prega. Mas a resposta é dada para aquele que é o dono da semente, o dono da palavra. E a resposta você não dá aqui. Você dá quando você sai. Quando você vai lá fora. Quando é segunda-feira, quando você vai viver. Aí você vai dizer, o que eu fiz com essa semente? Ela vai gerar? Ela vai multiplicar? Ou eu vou sufocá-la mais uma vez? É noite de nos posicionarmos. E eu quero te convidar a se colocar de pé.